Parece que elas têm um jeitinho, não é mesmo? De machucar, de ferir. E elas não esquecem de maneira alguma de alguns pecadinhos que fica ali para trás, mas ela está sempre lembrando. Mas não só as esposas. Os filhos, eles são especialistas em passar as pernas nos pais. Machucam os pais, mas machuca para valer mesmo, com as suas atitudes, com as suas desobediências. E os pais sofrem. Os pais ficam magoados com os filhos. Como que os filhos, mesmo crente, eles têm feito os seus pais sofrerem. Como que os filhos têm deixado os seus pais tristes, magoados com as suas atitudes e com as suas desobediências. Mas também não só os filhos. Os irmãos, os filhos não só com os pais, mas também com os irmãos. Como que os irmãos, às vezes, eles têm sido uma pedra de tropeço na vida do outro irmão. Irmão que eu estou falando é irmão de família. Estou falando da família. Mas não só os irmãos. Tem os irmãos da igreja. Aquela pessoa que está te ajudando a caminhar. Aquela pessoa que está te ombrando. Aquela pessoa que está andando com você, orando por você. Como que às vezes nós temos facilidade. Não é só você não, gente. É nós humanos. Como que nós temos facilidade de ofender, de machucar aquelas pessoas que estão do nosso lado, na nossa caminhada da fé. Mas também, não só isto, lá no trabalho. O trabalho, o ambiente, às vezes, por causa nossa, mesmo sendo cristão, se torna um ambiente carregado. Porque nós, seres humanos, somos especialistas em machucar as pessoas, em ferir as pessoas. Nós temos, e a gente vê que isso sempre vai acontecer, com pessoas que você mais ama, ok? Vamos lá, passa para frente. Agora, você feriu alguém essa semana? Você machucou alguém essa semana com a sua atitude, com suas palavras? Você feriu alguém essa semana? Seja na sua casa ou qualquer situação, você feriu alguém? Deixa eu contar uma história para vocês. O homem, ele tinha um relacionamento muito íntimo com o Senhor. E ele conversava com Deus. Mas por causa do pecado, essa intimidade, ela acabou. E quando nós olhamos para os primeiros filhos, Caim e Abel, nós vimos a tragédia. O Caim, cheio de mágoa no seu coração, rancoroso. Primeiro homicídio dentro da família. E Gênesis capítulo 4 vai falar sobre isso. E quando nós olhamos, às vezes não é tão diferente. Mas eu quero ser curado por isso. Você quer ser curado por isso? Amém? Você quer ser curado por isso? Amém?
A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é orar a Deus, é buscar a presença de Deus, porque nós levamos isso para o lado pessoal, nós levamos a falta, nós magoamos a pessoa quando se torna um problema meu, não é um problema espiritual, o diabo não tem nada a ver com isso, eu coloco ele de lado, mas ele tem tudo a ver com isto. Foi ele que fez Adão pecar, é ele que faz com que as pessoas pequem, é ele que coloca o ódio no coração das pessoas. Então, o primeiro ponto, para eu ser curado, eu preciso orar a Deus, eu preciso buscar a presença de Deus. O segundo ponto seria, reflita sobre o perdão de Deus através de Cristo. Teve uma vez, tinha uma pessoa que sempre estava cometendo uns erros comigo, eu estava sempre perdoando essa pessoa. Um dia, um irmãozinho fraco na fé, falou, mas você é bobo, tal, por quê? É porque eu amava aquela pessoa, e eu não queria magoar, e nem se sentir magoado. Então, nós precisamos olhar para essas diferenças, através do quê? Através de Cristo Jesus. Depois de você orar, reflita sobre o perdão de Deus, através de Cristo. O terceiro, identifique se você está magoado, porque se você não identificar que você está magoado, em vez de você resolver o problema, você vai aumentar a situação. Você já viu uma pessoa magoada resolver alguma coisa, a não ser brigar? O outro ponto, identifique se você magoou alguém. Faça uma lista. O outro ponto, não deixe passar dias, anos, meses, resolva, não se põe o sol sobre a vossa ira. Próximo ponto, procure a pessoa ofendida. Promova a paz. Treine promovendo a paz. Eu não vou usar o PowerPoint, não. Eu quero pregar para você. Olha, se você tem feito isto, você passa só até o perdão para mim. Isto. Se você tem magoado as pessoas, o remédio para isto se chama perdão. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava sendo maltratado, crucificado, humilhado, a única coisa que Ele fez na cruz, e Ele tinha poder para exterminar todas aquelas pessoas, porque Ele era Deus, mas Ele se entregou. Diz o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 8 a 10, que o Senhor Jesus, Ele se entregou pelos nossos pecados. E se não houvesse perdão que vem da parte de Deus, e se não existisse perdão, e se no coração do homem, do ser humano, não existisse perdão, se existisse apenas a condenação, aquilo que Adão fez, aquilo que Adão arrastou toda a humanidade. Mas quando nós olhamos, o Senhor Jesus, Ele mudou a situação minha e sua, a situação espiritual. Ele nos deu capacidade e condições de abraçar aquela pessoa e falar assim: olha, você me perdoa, em Cristo Jesus você me perdoa.
E quando nós olhamos ali, no Evangelho de Lucas, a única coisa que Jesus fez foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você já ouviu alguém falar isso? Algum cristão fiel na Bíblia, alguém falar isso? Eu só me lembro de Estevão, último versículo de Atos capítulo 7, quando eles estavam apedrejando Estevão. Estevão está quase morrendo. Então, ele disse: Pai, perdoa eles, não leve em consideração o que eles estão fazendo. Agora, o que eu gostaria de falar para você é o seguinte: se você quer perdoar alguém, saiba que para perdoar, precisa de você ser ofendido. E para você receber o perdão de alguém, você precisa ser o quê? Você precisa amar. Você precisa ter ofendido alguém. Não existe perdão sem ofensa. Você não vai pagar uma dívida que não existe. Não existe pessoas perfeitas. Se Deus nos amou de tal maneira, por que nós não podemos amar aquelas pessoas? Por que nós não podemos liberar o perdão? A falta de perdão gera mágoa. E as pessoas ficam doentes espiritualmente, porque você não consegue perdoar, porque as pessoas não conseguem perdoar, porque existe uma intervenção ali de quê? Do próprio inimigo, principalmente na família. E as pessoas ficam tristes, fica doente espiritualmente. A palavra de Deus fala que não é para existir nenhuma raiz de amargura. Nós precisamos promover a paz. Nós não podemos anular a cruz de Cristo. Eu quero perdoar, eu preciso me entregar a Jesus, eu tenho que me render a Jesus. Só depois que eu me render a Ele, só depois que eu ser transformado por Jesus, só depois que a mensagem, ela tocar firme no meu coração, aí sim, eu vou conseguir perdoar, eu vou conseguir amar, eu vou conseguir não machucar aquelas pessoas que eu mais amo. O amor, gente, é a maior prova de Deus para cada um de nós. Nós não merecíamos aquilo que Jesus fez por nós. E quando nós olhamos em Romanos capítulo 8, ele diz assim, 8, no versículo 1, ele fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é livre, você foi liberto da sua culpa. Aquilo que Cristo fez foi para te libertar, e eu não posso escravizar as pessoas, por causa que eu não libero o perdão para aquelas pessoas. Perdão é uma decisão. Perdão é uma atitude. Igreja é lugar de ser curado. A igreja, a mensagem de Jesus Cristo é para curar as pessoas dessa culpa, que às vezes tem pessoas na igreja, que às vezes não conseguem perdoar a elas mesmas, porque os corações delas estão tão magoados, está tão ferido que não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão. Mas nós precisamos liberar o perdão, porque quando você libera o perdão,
Você está amando aquela pessoa, você está cuidando, você não está matando, mas você está cuidando daquela pessoa. O livro de Romanos ainda fala mais para nós. Capítulo 8, versículos 31, ele fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Olha para você ver, palavras fortes de Jesus. Se você não perdoar o seu irmão, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus capítulo 6, oração do Pai Nosso. Única pessoa capaz de julgar é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo, é quem é Deus, é quem tem todo o poder. Nós somos imperfeitos. O Maurício é imperfeito, o pastor Maurício é imperfeito, eu estou sendo trabalhado, lapidado por Deus, e você pode virar para o seu irmão e falar assim: olha, eu sou imperfeito, eu preciso ser lapidado, eu preciso ser trabalhado por Deus. Você pode falar isso com todas as letras, porque senão não precisaríamos nem de nós estar na igreja, sendo tratado por Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você precisa de Jesus Cristo. Você precisa da cruz de Cristo, para você liberar o perdão, para você amar aquelas pessoas como mais ama. Quanto mais difícil, quanto mais pecado, mais precisa ser amado. Eu tenho passado alguns desafios, graças a Deus, o amor tem que transbordar, o amor tem que se transbordar na sua vida, porque quando o amor de Deus transbordar na sua vida, a graça dele vai transbordar na vida de outras pessoas. Então olha para você ver, ele ainda fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 53, versículos de 1 a 6, fala que nós somos sarados. Nós somos sarados pelo sacrifício de Cristo. E você pode virar para o seu irmão e falar assim: olha, o sacrifício de Cristo me sarou. Pode virar para o seu irmão e falar: o sacrifício de Cristo nos sarou, nos curou. Amém, igreja? Amém. Olha, Augusto Cury tinha que converter mesmo. Porque quando nós olhamos para a natureza de Jesus Cristo, nós vemos como ele trata as coisas, como ele olha para cada pessoa como um ser humano. E na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, quando você estiver andando na rua, não seja diferente daquelas pessoas, seja humano. Faça como Jesus. Olhe para aquelas pessoas como um ser humano.
Que Deus possa nos abençoar. Eu espero que, em vez de magoar, nós edifiquemos a vida das pessoas. Amém?